E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Alberto aqui e hoje nós vamos falar um pouco sobre circunferência. Bom, circunferência seria a borda de um círculo. E o círculo seria o preenchimento da circunferência. Nós podemos construir circunferências a partir de um compasso. Como que nós fazemos isso? Bom, primeiro nós estipulamos um centro, que é o ponto. Nós colocamos um raio, né? Uma abertura aqui. Vou colocar de 10 centímetros, que a gente vai chamar de raio. E aí nós usamos o compasso. Esse compasso aqui é adaptado, né? Nós temos aqui uma ponta seca e aqui a ponta com o canetão. Aí na sua casa, no seu pequenininho aí, no seu simples, você vai ter uma ponta que não vai ser o canetão, vai ser um lápis. Ou em alguns mais elaborados, pode ter uma caneta, um apoio, enfim. Mas o básico é esse. Nós vamos abrir da ponta seca em relação, aqui no caso, ao canetão. Ó, nós vamos abrir do tamanho do raio. Vamos segurar a ponta seca no centro e vamos construir a circunferência. Ó. Construindo a circunferência. Beleza. Construímos uma circunferência. Como aqui é um objeto adaptado, né, nós conseguimos colocar uma circunferência. Bom, essa circunferência tem aqui, ela tem um raio, que a gente já colocou, né? O raio, que é do centro até a circunferência, a borda da circunferência, forma um ponto, vamos chamar esse ponto de ponto A. E nós temos outros tipos de elementos. Olha só, se eu traçar um outro raio na mesma reta, ou seja, traçar uma reta de ponta a ponta na circunferência passando pelo centro, nós temos um diâmetro. E a gente vai aí para a primeira característica, que um diâmetro é igual a 2 raios. Outra coisa que nós temos também é a corda. A corda, para fazer a corda nós pegamos dois pontos quaisquer da circunferência e traçamos uma reta. Ó, traçamos uma reta. Então aqui a gente tem o ponto C e o ponto D, que eles formam uma corda. E a parte que fica de circunferência entre esses dois pontos, a gente chama de arco. Então, ó, nós temos a corda que é uma reta que liga circunferência em dois pontos, e nós temos o arco, que é a abertura da circunferência entre esses dois pontos. Se nós temos o arco, temos a corda, nós temos a flecha também. A flecha vai do ponto médio até o ponto médio dessa abertura. Essa aqui a gente chama de flecha. Aqui nós temos a corda e aqui nós temos o arco. Também nós vamos observar que o diâmetro, na verdade, ele é uma corda que passa pelo centro, né? É uma característica que a gente pode observar. Tem duas coisas que saem da reta dessa circunferência que são importantes. O primeiro é o comprimento da circunferência. O comprimento dessa circunferência, se a gente dividir ele pelo diâmetro, se eu pegar o comprimento da circunferência, que seria o perímetro, né? Seria ao redor da circunferência, dividirmos pelo seu diâmetro, nós temos um número chamado de constante π.
que é 3,14. Aproximadamente. Ele é um número irracional, então aproximadamente 3,14. A partir dele, nós conseguimos achar o comprimento da circunferência, que vai ser 2 vezes o π vezes o raio, e a área da circunferência, que vai ser o π vezes o raio ao quadrado. No caso, a maioria das vezes nós vamos usar o π como 3,14. Vamos colocar de forma usual? Olha só. Vamos calcular o comprimento de uma circunferência de 6 centímetros de raio. Então eu tenho uma circunferência que tem 6 centímetros de raio. Eu quero saber qual que é o comprimento dela. Então vamos lá. O comprimento da circunferência vai ser 2 vezes o π vezes o raio. Então o comprimento vai ser 2 vezes. O valor do π vamos usar 3,14, a não ser que a questão coloque um valor, 3,14, vezes o valor do raio, que é 6 centímetros. Então, nós temos que multiplicar 2 vezes 3,14 vezes 6. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3,14, nós chegamos em 37,68 centímetros. Lembrando que o valor do π ele é um valor aproximado, porque ele é um número irracional e ele continua eternamente. Então esse aqui também é um valor aproximado. Então, aproximadamente 37,68 centímetros teria essa circunferência. Qual é a área de uma circunferência com um raio de 21 centímetros? Ele quer saber a área. Ele quer saber quanto que tem nesse círculo aqui. Então, a área vai ser sempre π vezes o raio ao quadrado. O A vai ser o π, que é 3,14, que nós vamos usar, vezes o raio nesse caso é 21, ao quadrado. 21 ao quadrado, 441. 3,14 vezes 441, nós temos a área igual a 1.384,74 centímetros quadrados. Lembrando também, é uma área aproximada, porque o valor do π foi usado um π aproximado. Número 3. Qual o valor do raio de uma circunferência de área 530,66 centímetros quadrados? Aqui ele diz que o preenchimento aqui são 530,66 centímetros quadrados. Ele quer saber o valor do raio. Então vamos lá. Então é só substituir 530 na área, 0,66 é igual a 3,14 vezes o raio ao quadrado. 3,14 está multiplicando, passa dividindo. Vamos dividir 530,66, né? 530,66 dividido por 3,14. Isso chegamos em 169. É raio ao quadrado. Então, o expoente passa uma raiz. Raiz de 169 é raio ao quadrado. Opa, é raio, né? Raiz de 169, 13. Então, para uma circunferência ter 530,66 centímetros quadrados de área, ela tem um raio de 13 centímetros. Só um bônus aqui, olha só. Uma circunferência e um círculo, eles parecem uma pizza, não parecem? A circunferência, numa pizza, ela seria a borda. A borda da pizza, geralmente, a gente pede de catupiry. Então, ó, lembra? Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, se eu trocar o C pelo K, o 2 em inglês é 2, π, π. Então, a borda de uma pizza geralmente é de catupiry. Comprimento, 2 vezes o π vezes o raio. Um outro segredinho, só uma piadinha para poder lembrar essa fórmula. Quantas crianças cabem dentro de uma circunferência?
2 pirraio. Beleza, gente? Até a próxima!